Oi, oi, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Se não tiver, há de ficar em nome de Jesus. Hoje eu estou aqui trazendo mais um vídeo e como eu sempre faço nesse canal, eu divido a minha vida com vocês, trago aqui a minha experiência com Deus, trago a minha experiência da vida, eu divido aqui com vocês e hoje não poderia ser diferente. Gente, essa semana eu e meu esposo fizemos 20 anos de casado, 20 anos que a gente está junto, 27 anos. Estamos juntos desde 98, 27 anos que estamos juntos. Fez agora dia 23 de julho. E eu não poderia deixar passar em branco, né? Claro que eu tinha que vir aqui dividir com vocês as minhas experiências, os conselhos que eu gostaria de ter recebido antes do casamento e não recebi, mas eu vou estar aqui trazendo para você que ainda não se casou, para que você não vá para o teu casamento inocentemente, como eu fui, para você não ir para o seu casamento como cordeiro, como um peru de Natal, assim, sem informação, simplesmente vai. Não, você que ainda não se casou, ainda há esperança. Ainda há esperança de você atender. Você vai estar dentro desse casamento, sabendo hoje o que é o casamento. Você vai estar dentro desse casamento com a sua cabeça preparada para este momento. Por quê? Porque Deus está me usando aqui para te preparar. Então preste bem atenção nesse vídeo. E eu vou começar esse vídeo lendo a palavra de Deus. Vamos estar abrindo a nossa Bíblia hoje. O versículo do dia hoje se encontra em Marcos. Marcos capítulo 10, versículo 6 em diante. Gente, são 27 anos de união. O que não me falta é experiência para estar falando aqui nesse vídeo. O que não me falta é dica para falar com você aqui nesse vídeo. Vamos para a palavra do Senhor. Marcos 10, 6, que diz assim: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. E em casa tornaram-se os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. Ele disse: qualquer que deixar a sua mulher e se casar com outra, adultera com ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar-se com outro, adultério é. Gente, essa palavra nem todo mundo está preparado para ouvir isso. Como é forte essa palavra. Nem todos os casais estão preparados para ouvir isso. Principalmente os casais de hoje, que entram num relacionamento despreparado de tudo. Porque quem aqui no canal já passou dos 40, assim como eu, sabe que antigamente as pessoas eram criadas para constituir família. Era assim, a gente era até que meio que incentivado, até precocemente. As mulheres eram criadas para ser dona de casa e os homens eram criados para ser chefe de família. Hoje em dia, nem todas as mães têm criado seus filhos para ser chefe de família. E nem todas as mães têm criado as suas filhas para ser dona de casa, para ser mãe. Tem mães que até incentivam ao contrário. Mas o Senhor nos ensina, né? Que nós, mulheres, tendo que ser submissa, tendo que valorizar o nosso lar, honrar nosso marido, e que os maridos têm que amar a vossa esposa como Cristo amou a igreja, tem que entregar a tua vida por ela. Muitos esposos não estão preparados para essa conversa. Muitos casamentos têm se encerrado porque muitos esposos não conseguem se desvincular da sua família de origem. Muitas esposas também não conseguem se desvincular da sua família de origem.
A palavra ali é bem clara. Por isso deixará o homem. O homem ali quer dizer em modo em geral, o ser humano. Seu pai e sua mãe se unirão numa só carne. Quando fala se unirá em uma só carne, você vê que nas embaixo fala: o que Deus uniu não separa o homem. Isso deixa bem claro que o divórcio te separa legalmente da lei humana. Da lei de Deus, vocês são uma só carne. Não tem como se separar de si mesmo. O casal, depois que se une diante de Deus, é uma só carne. Ali vai começar a constituir uma nova família. Isso eu quero trazer aqui para você que ainda não se casou. Eu vou te trazer uma dica preciosa para que você comece essa nova família. Não construa puxadinha no quintal de ninguém. Se você não tem condições de comprar um terreno agora, se você não tem condições de fazer uma casa agora, ok. Pelo menos condições de alugar uma casa você tem que ter. Ah, mas eu não tenho condições de alugar uma casa, o que eu ganho não dá para alugar uma casa, eu quero morar no quartinho de mamãe, quero ficar na casinha, eu quero casar, mas eu não tenho condições de alugar uma casa. Sinto lhe te informar, se você não tem condições de alugar uma kitnet, pelo menos para morar com sua esposa, você não está preparado para casar, você não tem condições de casar. Ah, mas eu amo muito, eu quero ficar junto. Trago uma outra notícia. Só o amor não basta para esse casamento sobreviver. O amor é fundamental, mas só o amor não serve para esse casamento sobreviver. Além do amor, você tem que ter finança. Além do amor, você tem que ter estrutura financeira. Você tem que ter respeito nesse casamento. O casamento é feito de várias coisas, não é só do amor. O amor é muito lindo, é muito bom, mas não paga o boleto no final do mês. E por experiência pessoal, não construa puxadinho no quintal de sogra, de parente, não faça isso. More em um barraco, mas não queira morar numa mansão, no puxadinho no quintal de ninguém. Quando eu e meu esposo começamos a entender isso, porque nós também construímos puxadinho no quintal dos outros. E quando nós entendemos essa palavra, a nossa vida mudou completamente. E não é porque as pessoas são ruins, não. Ah, eu vou morar no quintal da minha sogra é ótima, minha sogra é uma beleza. Ok, é uma maravilha, não é falando das pessoas que são ruins. Eu tô querendo trazer aqui que para você viver um relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, já é bem complicado, vocês tem que entender várias coisas ali, vai ter que se adaptar a novas situações. Isso já é difícil a dois. Agora imagina isso você tendo que se adaptar ao seu esposo e ainda tendo que se adaptar à família dele que está no quintal. Quão complicado isso é. Que por mais que as pessoas não queiram, acabam meio que participando do seu relacionamento. Certa vez, quando a gente casou bem novinho, a gente estava desde os 14 anos, a gente casou bem novinho. Certa vez, eu e meu esposo discutindo, e graças a Deus minha sogra era uma mulher muito sábia. Meu esposo, a gente discutiu e ela morava logo embaixo, era um morro. Era um morro também, mas ela morava logo abaixo da minha casa. E aí meu esposo foi trabalhar, levar a discussão, contar para ela. Ela na mesma hora falou assim: volte, vai lá e se entenda com a sua esposa. Eu não tenho nada a ver com o drama de vocês. Resolva-te com a tua esposa e não me venha atracar e falar nada da tua mulher, não. Você casou o que você quis e para você vir aqui, você vem com ela e vem em paz. Não me venha trazer teu drama dentro da minha casa, não. Ela foi uma mulher sábia. Porque muitas mães, quando os filhos chegam em casa com as discussões, que é para ele resolver dentro da casa dele, a mãe faz o que? Ai, meu filhinho, tadinho do meu neném, fica aqui com a mamãe, fica. E o filho não cria independência nunca, o filho não amadurece nunca, não cresce, porque muitos pais não ensinam ele a ser homem. A minha sogra criou meu esposo para ser um homem, um chefe de família. E na primeira vez que ele tentou levar o problema para casa dela, ela mandou ele voltar e se resolver, e foi o que ele fez. Foi o que ele fez.
E aí, deixa eu contar essa experiência aqui. Isso aqui é muito importante contar aqui. Passado um tempo, a minha sogra foi pra glória. E meu sogro tomou ranço da gente, porque nós aceitamos Jesus. Tomou lá ranço de mim. E nós ainda forçávamos uma situação ali ainda. A gente ia lá evangelizar, ia falar de Jesus. E tentamos uma situação ali porque queríamos que ele entendesse assim, nós estamos aceitando a Jesus, mas a família continua. A gente não tinha muito entendimento. Tinha acabado de aceitar Jesus, não tinha muito entendimento. E a gente queria continuar ali, forçar uma situação, sendo que o meu sogro serve ao outro lado, o meu sogro mexe lá com o tinhoso, ele gosta lá do outro lado. Só que aí as trevas não se misturam com luz. Hoje a gente consegue entender o porquê do ranço que o meu sogro tomou da gente. Mais de mim, né? Ele devia ser agradecido, né? Porque eu entrei na vida do filho dele, Deus me usou para que o filho dele saísse de muita coisa ruim e hoje se tornasse um pastor, se tornasse um homem de bem, se tornasse um homem. Devia estar grato, né? Por Deus ter me colocado na vida dele, mas não. Certa vez, quando as crianças nasceram, o Ezequiel, a Isabel, meu esposo ligava para ele, nós ia lá, nós via que ele estava bem estranho. E ele não veio ver as crianças, né? Meu esposo ligava, aquela coisa, ele estava estranha, meu esposo falou assim, vamos botar as crianças no carro, vamos lá visitar ele? Vamos lá levar as crianças até ele conhecer, os netos dele até ele conhecer? E assim a gente fez. Ligou para ele, combinou direitinho, passando no mercado, ele gosta muito de peixe. Encontrando as coisas que ele gosta, vamos levar para almoçar com ele, passar um dia legal com ele. Quando chegando lá, o moço não atendeu a gente. Chamando, ele não atendeu. Depois de muito chamar, ele me sai de casa, dentro de casa de tijano e falou assim, tava escutando não, que eu tava de saída. Tava saindo. Meu esposo, muito distraído, não percebeu que ele estava de pijama. Falou assim, então tá bom, vamos, eu te dou uma carona. Aí ele insistiu que ele não queria ir. E eu tô só assim, meu Deus, ele tá de pijama. Como que ele vai, ele tá de saída, você tá de pijama? Ele já atendeu a gente puxando a porta, falando que tava de saída. Sendo que ele tinha combinado que ia atender a gente naquele horário. E ele tava de pijama. E meu esposo, distraído, não percebeu isso. E ele, meu sogro, sai sempre arrumadinho. Ele não sai de qualquer jeito. Tava de pijama, meu esposo insistiu, levou ele ficou sem graça, deixou ele lá na rua. Depois que meu esposo desceu ele, falou assim, Beto, seu pai não ia sair pra lugar nenhum não, seu pai tá de pijama. Ele, é mesmo? Papai tá de pijama, quando que papai ia pra rua? Deixa quando ficou na rua, teve que subir de pijama. Enfim, passou um tempinho, no final do dia, liga-se um irmão do meu esposo falando assim, olha, papai disse que para você ir na casa dele é para você ir sem a sua esposa e sem os seus filhos, sem as crianças. É trair só você. E na mesma hora meu esposo respondeu, aonde não cabe a minha esposa e meus filhos, não me cabe. Eu não tenho segredo com a minha esposa e não tem nada que vocês queiram falar comigo que a minha esposa não possa participar, porque eu e minha esposa somos uma carne só. E não tem nada que a minha esposa não possa saber. Aonde a minha esposa e meus filhos não entram, eu também não entro. Ali, ele entendeu bem o recado que a mãe dele deu ele lá atrás, lembra? Cuida da tua esposa e dos teus filhos, porque ela é sua família agora, nós já temos, somos parentes. Mas muitos meninos hoje em dia entram na relação, não conseguem entender, tem dificuldade de entender isso. A mãe e o pai se tornaram parentes. Família agora, mulheres e filhos. Quantos homens eu tenho escutado falar assim, não, a minha mãe na frente da minha esposa. Não, são amores diferentes. Sua mãe, sua esposa, sua esposa. Mas a sua mãe não é uma carne só contigo. A tua esposa é uma carne só contigo. Quantos estão casando hoje em dia com o pensamento, vou casar, se não der certo eu separo. Digo eu para você, se você está namorando, está com esse pensamento, não case. Se seu namorado tem falado isso para você, a sua namorada fala isso para você, isso não é um relacionamento para um casamento. Porque para casar, os dois têm que estar com o pensamento que o casamento é único, é para sempre. A pessoa que tem o pensamento
de que eu vou casar, se não der certo tudo bem, eu separo, essa pessoa não está preparada para casar. Essa pessoa não vai se esforçar para fazer dar certo, porque casamento você tem que se esforçar para fazer dar certo. Não vai ser a mil maravilha. Aquele amor, aquele love do casamento, do namoro, aquilo esfria. Nos 2 primeiros anos de casamento já esfriou. A paixão, nos 2 primeiros anos de casamento já esfriou. Vai ficar o amor, o respeito, a dedicação. Então, para você entrar num casamento, vá com o pensamento assim: eu estou casando, estou dando um passo na minha vida, mas é para sempre. Não tem como me separar da minha esposa, do meu esposo, porque sou uma carne só. E a partir do momento que eu entendo que sou uma carne só, não tem como me separar de mim mesma. Então é para sempre. Perante as leis de Deus, o casamento é para sempre. Deus abomina o divórcio. A palavra do Senhor vai nos falar que Deus abomina o divórcio. Mas muitos não estão prontos para essa conversa e querem se casar. Hoje em dia, eu falo essas coisas, principalmente no culto jovem, quando eu trago no culto jovem, eu falo muito sobre isso, que para casar você tem que ter estrutura financeira, estrutura mental, tem que ter estrutura, não dá para entrar no casamento de qualquer jeito. Eu falo sobre isso porque eu gostaria que alguém tivesse me ensinado sobre isso lá atrás. O telefone travou aqui, tive que parar para socorrer, apagar algumas coisas aqui para continuar gravando. Travou, deu ruim aqui. Mas, gente, eu gostaria de ter recebido certos conselhos lá atrás, quando eu entrei num casamento, quando eu comecei. Eu queria que alguém tinha me falado, palavra de despertamento, como, por exemplo, não vá morar no quintal de ninguém. Se você não tem condições de casar, não case. Hoje eu entendo que quem não tem condições de pagar um aluguel não tem condições de casar. Naquela época eu achava que só o amor bastava. Hoje eu entendo que não é bem assim. Hoje eu entendo que para ter filho, para ter o primeiro filho, iniciar a vida, você tem que ter estrutura financeira para que a mãe possa ficar até ao menos os 3 primeiros anos com a criança. Até ao menos 3 primeiros anos não precisar botar para ninguém cuidar, terceirizar os cuidados com a criança. Hoje eu entendo isso. Se eu estivesse me casando hoje em dia com a mentalidade que eu tenho, eu teria esse pensamento. Até porque, eu já falei aqui no outro vídeo, do risco que a gente corre deixando a criança em mão de outras pessoas, terceirizando esses cuidados, principalmente quando a criança é bebezinha e não sabe falar. Ontem eu estava escutando no rádio uma notícia de uma babá, que ela pegou, ela deu um comprimido à criança, um bebê de 11 meses. Tinha câmera no quarto, a câmera pegou ela, pegando um comprimido dentro da boca de um bebê de 11 meses, para adormecer a criança. A criança, a médica estava falando que aquilo ali poderia prejudicar a criança em várias áreas. Graças a Deus tinha câmera, graças a Deus os pais fez todos os exames e estava tudo ok com a criança. Graças a Deus, Deus deu livramento. Mas olha como difícil é para uma mãe sair para trabalhar e ter que deixar um bebê ao cuidado de uma outra pessoa. Uma mãe se matando de trabalhar para ali pagar uma outra pessoa, terceirizando os cuidados que deveria ser dela, mas que ela precisou deixar a criança com outra pessoa para ir trabalhar e passar a criança passar por certas situações. Eu tenho um vídeo aqui também explicando de certas situações que eu passei com a minha primeira filha. Eu não vou estar citando aqui, o vídeo está aqui. Eu não vou estar citando aqui o que aconteceu, porque o YouTube meio que barrou aquele vídeo, ficou com o cifrão amarelo. O YouTube meio que barrou, porque eu falei coisa ali, mas eu deixei no ar que serve de despertamento para outras mães. Mas eu não vou estar citando aqui as coisas que aconteceu lá. Mas está aqui, só você procurar aqui no YouTube que você vai achar, se você procurar aqui no canal. Infelizmente, eu não tinha essa mentalidade que para você ter filho, você tem que ter estrutura financeira. O pai tem que dar ali estrutura para a mãe ficar em casa cuidando da criança por pelo menos, no mínimo, os 3 primeiros anos da vida da criança. Que é onde a criança já está falando bem, já está se estressando bem, né? Já sabe contar as coisas. Ainda assim é difícil. É difícil. Na teonia a criança está sabendo falar, contar. E, gente, se você já teve filho, está precisando deixar com outra pessoa, está precisando terceirizar,
esses cuidados com seu filho, procura deixar essa pessoa na sua casa e não deixar a criança na casa da pessoa. E coloca câmera. Tem câmera dentro da ratinha. Tem aí que cabe no bolso da gente. Tem baratinha. Coloca câmera e câmera que tem áudio. E quando você estiver trabalhando, sempre que der, pega ali, olha, vê o que está acontecendo. Se você trabalha num lugar que você não pode mexer em telefone, até porque a gente não pode ficar em telefone no horário de trabalho, chegou em casa, puxe, sente, tira uma hora do seu tempo e assiste. Vê o que aconteceu com seu filho durante aquele dia. Vê, procura ver. Porque infelizmente nós estamos vivendo em um tempo que não dá para você terceirizar os cuidados com seus filhos. E essa é a dica que eu deixo para vocês que ainda não se casaram. Se você não se casou ainda, dá tempo de se organizar. E se você já se casou, só te resta se proteger em meio a uma sociedade que se encontra com a cabeça diferenciada. Homens que não entenderam o seu papel de homem, mulheres que ainda não entenderam o seu papel de mulher. Chica, deixa eu gravar, né, filha? Oxê! E muitos casamentos têm se desfeito por causa disso. Ih, gente, tem que dar pausa aqui. Muitos casamentos têm se desfeito por causa disso. Porque as pessoas não têm entendido o seu papel dentro do lar. Só que à luz da Bíblia. Entenda o seu papel dentro do casamento à luz da Bíblia. Ore, peça ao Senhor, leia a Bíblia, que Deus falará contigo e te orientará dentro do seu casamento. Homens, assume seu papel de varão dentro do casamento. Pare de colocar parente na frente da sua esposa. Entenda que a sua esposa e seus filhos e a sua família não venha colocar parente na frente deles. Coloque limite nos seus parentes. Mulheres também colocam limite nos seus parentes. Para um parente meu vir visitar a minha casa, eu e meu esposo temos que estar de acordo. Para um parente do meu esposo vir visitar a minha casa, ele e eu temos que estar de acordo. Se um dos dois discordar, esse parente não vem. Porque somos um casal, somos uma carne só. E entendemos que eles são parentes e nós somos família. É claro que pra gente barrar o atrás do outro tem que ter um motivo. E esse motivo vai ser colocado. Ó, não vai vir, eu não concordo que venha por causa disso, disso e disso. Tem que ter um motivo. Esse motivo tem que ser colocado na mesa. Claro, tem que ter essa conversa. Mas se um dos dois discordar, essa pessoa não entra, não vem na minha casa. Porque nós entendemos o nosso papel dentro do nosso casamento. Gente, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Fiquem com esse vídeo. Beijo, tchau, tchau. E até o próximo vídeo.